Pessoal, esse vídeo vai se basear no que você sabe sem a mídia, sem o jornal que você acompanha da Rede Globo, Record, Band e outros veículos de comunicação da TV. Mas você já foi em busca das informações através do Google, que é onde tem várias informações, até do próprio GovBR passando as informações que são canal de transparência do que realmente foi gasto, do que realmente foi trabalhado, do que realmente foi feito com o dinheiro do imposto que pagamos. A gente vê reduções de imposto ou aumento de imposto, né? E o que se sabe, por exemplo, sobre o que houve no governo Bolsonaro e o que houve no governo Lula 2003 a 2010 e depois do governo Dilma Temer até chegar no Bolsonaro. A gente sabe que no governo do Lula, 2003, quando ele assumiu, tivemos muitas melhorias, digamos assim, em relação à Petrobras, descobrindo o pré-sal, o agronegócio de vento em polpa, um desenvolvimento bom, surgindo várias negociações com o exterior. E o que sabemos também, que isso todos sabem, mas muitas pessoas fingem não saber ou não enxergar, ou não querem saber. Houve corrupção, todo o dinheiro, todos os bilhões que o Brasil lucrou nessa época boa, dessa colheita boa, foram desviados pelo governo do PT através de pandemia, de Lava Jato, do Petrolão, Mensalão. Só na Lava Jato teve mais ou menos 450 ou foi 500 pessoas investigadas e 163 ou foi 193 condenações com 52 sentenças aproximadamente. Eu perdi minhas anotações, mas enfim. 14 bilhões com depois mais 6,3 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos. Isso mostra que realmente houve um roubo. Mas o que acontece? Quando a gente assiste, vamos supor, o Jornal Nacional ou Band News e tal, na época, por exemplo, do Bolsonaro, em 2018, a mídia falava muita coisa, principalmente a Rede Globo, falavam coisas para tentar distorcer fatos, né? Mas também na época do Lula, houve a mídia falando sobre... Eu acreditei muito que o Lula era uma pessoa que estava realmente fazendo algo pelo Brasil, isso em 2003. Nunca me importei por política, nunca procurei saber sobre política. Mas o que a mídia passava, porque até então, naquela época, ninguém era tão ligado a celular, YouTube e tudo que acontece hoje nas redes sociais. A gente vê muita informação hoje. Naquela época não tinha. Então a gente acreditava que o Lula realmente estava fazendo algo pelo Brasil e a gente não viu os roubos que estava claramente. Só que isso foi mostrado depois. Hoje todos têm acesso à internet, YouTube e muito mais. E a gente consegue ver que mesmo as pessoas hoje tendo todo esse acesso, as pessoas continuam acreditando que ele é. Continuam acreditando que ele é. Na verdade ele não é, né? Mas acham que ele é uma boa pessoa, que ele não roubou, que ele realmente foi inocente. Já ouvi pessoas que realmente para mim são dementes, idiotas. Muitas pessoas são idiotas de acreditar que o Lula é inocente. Tem pessoas que sabem que ele é culpado, que ele realmente roubou, mas falam assim, mesmo assim eu voto nele. Ele é melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro matou muitas pessoas na pandemia. Bom, cada um tem uma opinião, né? Não foi o Bolsonaro que criou o vírus. Mas ele retardou a compra das vacinas. Ele poderia ter comprado antes, né? Então, assim,
a vacina foi feita pela... Não é defendendo ele, não, é meu argumento aqui. A vacina foi feita pela China, foi a primeira a aparecer, e foi justamente a China que o vírus veio de lá. Então, quem garante que essa vacina realmente é boa? Realmente, eles podem ter criado o vírus, depois a vacina foi a mais rápida, porque eles já criaram um antídoto para o próprio vírus que criaram, não sei, mas quem garante que essa vacina não vai ter reações adversas? Tem muitas pessoas que não gostam de ficar atacando o remédio no corpo, porque justamente esses remédios que acabam causando muitas doenças em nossos organismos. Tem pessoas que gostam de ingerir vários tipos de drogas e tal para curar uma doença, ou várias doenças se entopem e acabam piores depois, acabando afetando o fígado e rins e etc. Enfim. Então a alegação da maioria foi que o Bolsonaro teve um descaso com a população em relação ao Covid. Tirando a parte do Covid, as pessoas têm que enxergar a parte econômica. O que ele fez? Ele melhorou as estradas para o agronegócio, para não estragarem mais os grãos que ficavam atolados, os caminhões de grãos lá nas rodovias em péssimo estado, ou melhor, que era terra, não era nem rodovia, era uma rodovia, mas sem asfalto, era só terra, atolava e ficava horas ali, estragava caminhão, tombava acidentes e perdia tudo. O agronegócio era afetado, mesmo sendo o agronegócio o que sustenta o Brasil até hoje. Então, assim, segurança pública, né, poderia ter sido feito com todos os roubos do PT, poderia, né, em vez de investir em países lá fora, porque ele ajudou os outros países esquerdistas a conquistarem o poder. Ele pegou bilhões do Brasil, transferiu lá para fora, tal. Bolsonaro cortou tudo isso, cortou liberação de verbas para esses países, cortou ajuda para emissoras de TV que fazia popularidade para o Lula, omitia verdades e tudo mais, acabou com a Lei Rouanet de artistas que se beneficiavam com milhões, né, vários que têm apoio da população porque são fãs e idolatram certos artistas, que eu acho uma grande idiotice, né? Eu me lembro que quando eu estava na Amazônia com 500 focos de queimadas, aí alguns artistas como Roberto Gil, como é que é o nome? Gilberto Gil, Preta Gil, vários cantores aí, Caetano Veloso, esses da MPB aí, esquerdistas e... Bom, enfim, eles fizeram música lá, Salvem a Amazônica e tal. No governo Lula aumentou para 5.000 focos de queimadas. Eu não ouvi nenhuma música deles, eles sumiram, né? Desapareceram, foram sequestrados, sei lá por quem. Enfim, a gente vê um governo hoje, que foi assumido em 2023 para 2025, que de 20 ou 21 ministérios que eram no governo Bolsonaro, subiu para 41 ministérios. Imagine o gasto público que é com tantos ministérios, e todos os ministros, as suas esposas estão no Tribunal de Contas da União, né? Muitos nem sabem porque não procuram informação, né? Tem muita coisa a dizer aqui, o vídeo vai ficar muito longo, acho que eu já vou parar por aqui, mas enfim, as pessoas, hoje a gente tem a internet, eu não entendo o porquê as pessoas querem acreditar que o Lula é uma boa pessoa. Aí você vai fazer esse tipo de argumento como o meu aqui, não defendendo o Bolsonaro, que nem eu falei. Bolsonaro cometeu falas e erros, né, que eu também discordo de falas então, enfim, mas a economia andou, né? Mas as pessoas não querem enxergar, e você vai falar com um petista, um esquerdista sobre os roubos do PT, eles sempre vão falar, mas o que o Bolsonaro fez? Aí é o que eu tô passando aqui, na verdade, enquanto eu falo,
tento argumentar aqui para as pessoas, mas não vai adiantar, as pessoas não querem saber de buscar informação. E mesmo que a informação esteja estampada na cara, eles querem acreditar, porque o Lula fala em vídeos, vários vídeos, ele já falou na cara assim, a gente tem que construir uma mentira, e essa mentira tem que se tornar verdade, a mentira se tornando a verdade, a gente aplica o golpe que quiser. Ele basicamente falou na cara dos trouxas que ele consegue manipular as pessoas, e as pessoas vão continuar, mesmo que ele roube, as pessoas vão continuar idolatrando ele, eles vão continuar acreditando que ele é o Salvador, né? E ele é sempre a mesma falácia, incrível. Se perguntar também para um petista o que o Lula fez desde quando ele assumiu o Brasil em 2023, eles não tem o que falar, porque realmente o Lula não fez nada desde quando assumiu. A não ser aumentar o rombo financeiro, e aumentar os gastos públicos e aumentar as taxas para poder tampar os gastos públicos, isso é óbvio. Mas eu penso assim, nossa, se ele tivesse feito metade do que o Bolsonaro fez, claro que o cabeça do governo Bolsonaro foi o Paulo Guedes, o cara é mestre em economia. Tá aqui, todos esses gastos, esses dinheiros aqui, ó, que eu tô mostrando, ó, 286 bilhões em investimentos e tal. Ele fez muito pelo Brasil, isso em questão de 1 ano e meio só, basicamente, porque o resto foi pandemia e interferência do STF. E quem acredita que o STF é um poder judiciário honesto, que está fazendo a coisa certa, que as pessoas que estão presas lá no 8 de janeiro realmente merecem pegar 14 anos de prisão, são um bando de retardados, porque a gente vê lá o Sérgio Cabral 400 anos de cadeia, com tantos bilhões que roubou do Brasil, e tá aí, leve, livre, solto, né? Mas, enfim, dá para entender a mente das pessoas de preferir um bandido corrupto, solto, e pessoas que estão tentando lá, expressando a sua liberdade, querem mudança, querem um melhor para o Brasil, e ele não está lutando só por ele está lutando justamente por esses idiotas que acreditam no Lula. Por isso que às vezes eu acho que o Lula tem que ganhar mesmo. Aí o Brasil vai terminar de afundar, e aí quem sabe esses idiotas enxergam que o Lula realmente é uma coisa ruim que veio para o mundo, né? E que veio para realmente enganar as pessoas, e as pessoas estão deixando a ser enganadas novamente pela pessoa errada. Não pensam no que é certo, eles não pensam no que deve ser certo. Peraí, vamos investigar. O Bolsonaro não é bom? Tá bom, não é bom, mas o Lula também não é, então não vamos votar nesse cara, né? Porque esse cara, vamos ver o que ele fez, o Bolsonaro, da parte econômica. Ele fez uma porrada de coisa. Tá, vamos ver o que o Lula fez. Só tudo que é do Lula tá lá. Todos os roubos, as pessoas envolvidas, as pessoas que foram soltas e tal. E mesmo assim eu vou continuar votando nesse cara, né? O Bolsonaro falou um monte de idiotice, não comprou vacina a tempo, mas fez pela economia, mas não gosto dele, então não vou votar nele. Aí termina lá, Bolsonaro e Lula novamente para ser candidatos à presidência da República. Aí fica aquela questão, vou votar no Lula ou no Bolsonaro? O Lula, mesmo que as pessoas odeiem o Bolsonaro, tenta focar no Lula. O que o Lula fez para a população na parte econômica? Ele está afundando o Brasil num rombo financeiro sem tamanho, e o próximo que assumir não vai ter como pagar isso aí. Então, assim, a quem fala assim, o Brasil é democrático, está longe de se tornar um país comunista, socialista, está longe de se transformar em uma Venezuela, a gente está vendo que a inflação hoje tá ficando acima da Argentina. A Argentina que estava numa calamidade, precisou um cara da direita entrar para arrumar a situação lá. Porque se fosse mais um cara de esquerda continuar lá aquela Cristina Kirchner, né? Vixe, se ela fosse inocentada como Lula foi aqui, imagine lá como estaria a Argentina, né? Ela estaria mais rica e os pobres os miseráveis mais miseráveis, ou morrendo
continuando matando o cachorro para poder sobreviver. Então é isso.